Anteriormente, em Hajime no Ippo, vimos Kamigawa iniciar um treinamento que consistia em fazer Ippo se esquivar, correr mais e simplesmente desviar de pedras, galera, jogadas enquanto ele fazia sombra. Ippo a priori achou aquilo uma loucura, mas Kamigawa alertou que os socos de Hayami seriam ainda mais perigosos do que aquilo. Ao ouvir tal informação, Ippo aceitou continuar de bom grado. E o vídeo de hoje começa no restaurante onde Aoki trabalhava. Lá, Kimura dizia: "Nossa, mas ele pegou pesado com você de novo, hein? Desse jeito você vai acabar se quebrando antes mesmo da luta." Ippo respondia: "Bem, se eu treinar sem me dedicar de verdade, nunca vou vencer o Hayami. Além disso, a situação do Aoki é mais difícil do que a minha. Ele vai disputar a semifinal na semana que vem, mas precisa trabalhar até meia-noite." Aoki amenizava: "Eu tô bem. Mesmo que eu chegue cedo em casa, de qualquer forma não vou conseguir dormir." Ippo questionava: "Você não consegue dormir, Sr. Aoki?" Kimura sussurrava: "Ele sempre fica nervoso antes das lutas. É por isso que ele acaba estragando até as lutas mais fáceis." Takamura tomava um caldo do lamen e questionava: "Por que você tá tão nervoso? Não tem nenhuma pressão sobre você, ou tem? O seu lamen é bom demais. Você não precisa se preocupar com o que vai fazer depois de se aposentar." Aoki absorvia aquelas palavras e Ippo dizia: "Aoki, não liga pra ele, apenas dê o seu melhor. Eu estarei lá torcendo por você." Takamura questionava: "Como pode dizer uma coisa dessas? Você não deveria estar mais preocupado com a sua luta de abertura? O Hayami vai lutar na quarta luta daquele dia, não é?" Ippo respondia: Bem, será a primeira vez que eu vou assistir uma luta dele pessoalmente, então preciso observar toda a grandeza dele com atenção. Mas no fim das contas, ele realmente é incrível, né?" Aoki dizia à frente, voltando a cozinhar. "Ippo, não pense demais nisso. Tudo depende da forma que você encara a situação. Não importa o quão incrível o Hayami seja, ele é só uma luta preliminar para a minha. Você ouviu? É só uma luta preliminar. Bem feito pra ele, merda. É isso que ele merece." Ippo dizia: "Entendo. Então ele é uma luta de abertura sua, né?" Aoki dizia: "Isso mesmo, uma luta de abertura minha." Ippo pontuava: "É verdade. Pensando por esse lado, eu até me sinto melhor. Então ele é só uma luta de abertura sua, Aoki. Eu não tenho mais medo dele." Aoki começava a ficar desconfortável ao ouvir aquilo e sumia. Ippo via ele chorando no chão e Aoki dizia, cortando um repolho: "Afinal, fazer lamen é a única coisa que eu sou bom. Eu sou um boxeador sem salvação." Kimura e Takamura gargalhavam e Ippo lamentava: "Desculpa, Sr. Aoki, eu me empolguei. Takamura, fala alguma coisa. Aoki, por favor, levante-se." A cena cortava para Ippo fazendo treinamento de cordas. Ele avançava pendulando, chegava no canto e batia no saco de pancadas. Kamigawa mandava ele recuar agora. Ippo ia andando para trás pendulando e Kamigawa observava atento. A cena cortava para ele acelerando a moto atrás de Ippo. Em seguida, Ippo fazendo sombra e sendo recebido por pedras jogadas de surpresa. Ippo bloqueava e desviava de todas, comemorava e Kamigawa aproveitava para jogar mais uma pedra na hora da distração. Em seguida dizia: "Você está se movendo demais. Você precisa reduzir isso aí ao mínimo. Se você se mover assim, seu próximo movimento será mais lento. Você pode conseguir desviar de 4 ou 5 golpes, mas não vai aguentar por muito tempo. Faça apenas pequenos movimentos e mova-se de forma mais eficiente possível." Ippo dizia sim, senhor, e pensava: "Eu não posso me limitar a desviar de 4 ou 5 golpes. Nosso plano é desviar dos golpes consecutivos do Hayami e cansá-lo. Preciso fazer pequenos movimentos." No ginásio, Ippo fazia aparador com Kamigawa, que também atacava. Ippo desviava com movimentos pequenos, batia no aparador no corpo, em seguida no aparador visando a cabeça. Kimura via aquilo e comentava: "Olha só, o ritmo do Ippo tá bom, hein?" Takamura respondia: "Quando você ganha confiança, seus movimentos naturalmente melhoram. A defesa dele também está melhorando dia após dia." Será que esse é o efeito dele começar a acreditar que pode derrotá-lo? Kamigawa parava o treino e dizia: "Muito bem, seus ataques de curta distância estão no caminho certo, e sua defesa está melhorando, embora ainda não seja perfeita, mas nesse ritmo, você conseguirá evitar golpes fatais antes da sua luta contra o Hayami. Amanhã o Hayami lutará antes da luta do Aoki. Assistir a luta dele pessoalmente deve ser bem diferente de vê-la pela TV. Observe-o atentamente para avaliar o quão intensos são seus golpes consecutivos e quanto tempo a resistência dele dura." A cena cortava para o dia seguinte, no Korakuen. Na sala B, Aoki tentava se concentrar, mas tremia suas pernas. À frente, Kimura dizia: "Relaxe, seus joelhos estão tremendo." Aoki respondia: "Idiota, eu tô tremendo de empolgação, sabia?" Ippo chamava por Aoki, que amenizava: "Eu estou bem, mesmo, pode deixar comigo. Olha, a luta do Hayami tá prestes a começar. É melhor você correr." Ippo partia e questionava: "Será que ele está mesmo bem?" Takamura respondia:
Deixem ele em paz. Ninguém vai lutar por ele durante a luta. Quando a luta começar, o que tiver que acontecer, acontecerá. Kimura concordava e Ippo aceitava, até que ele ouvia alguém dizendo na frente: Opa, os dois lutadores já estão subindo no ringue, vejam! Ippo saía correndo e questionava: O quê? Eu preciso ir pro meu lugar. O Hayami pode acabar com a luta assim que o gongo tocar. O trio ia passando pela torcida, que estava repleta de mulheres, galera, e Takamura comentava: Ei, Kimura, tem muita mulherada aqui hoje, hein? Tá lotado de gatinhas. Kimura pontuava: Ouvi dizer que o número de fãs mulheres no boxe aumentou ultimamente. É uma boa tendência, hein? Ippo questionava: cadê? Onde fica o meu lugar? Ippo achava o lugar e sentava, só que Takamura olhava bem e dizia o erguendo com um braço: Troca de lugar comigo. Ippo perguntava: O quê? Mas por quê? Takamura questionava: Você não consegue se concentrar na luta se sentar ao lado de uma garota, certo? Isso é para o seu próprio bem. Mas desse lado aqui também tem uma garota. Ippo via que ficava do lado de uma baranga. Ele dizia maldição e Takamura comentava: Se essas garotas são fãs de boxe, pelo menos deveriam me reconhecer e ficar animadas. Afinal, eu sou campeão japonês. O campeão dos médios da nossa nação. Kimura comentava: Mas calma aí, será que elas não são fãs de boxe, mas do... Interrompendo sua frase, o apresentador assumia: A luta da terceira rodada do torneio Rei dos Novatos do Leste do Japão começará agora. As meninas começavam a gritar desesperadamente e Takamura questionava: O que há com elas? O apresentador continuava: No corner vermelho, pesando 57 quilos da academia Otoa, Ryuichi Hayami. As garotas iam à loucura e Takamura dizia irritado: Droga, entendi. Então essas garotas são fãs do Hayami. Ippo comentava: Nossa, ele é bem popular, hein? Kimura dizia: Estou ficando cada vez mais irritado. É melhor ele mostrar sua verdadeira força, já que todo mundo tá fazendo tanto alarde por causa desse cara. Só que o adversário dele, Isakawa, é um boxeador que veio do circuito universitário amador, e sua técnica é bem conceituada. Essa será uma batalha de técnica de altíssimo nível. Takamura pontuava: Não me importo nem que o público inteiro fique contra mim. Eu tô torcendo pelo mano Yasukawa. Kimura dizia: É isso mesmo, eu estou com você, vai Yasukawa, derruba esse maluco! Takamura exclamava: Eu te dou permissão pra matá-lo. Concentrado apenas no combate, Ippo pensava: Tudo bem, vai começar. No ringue, Hayami e Yasukawa se cumprimentavam. O gongo suave e Hayami começava a se movimentar. Yasukawa fazia pintas de recuo e investida. E Ippo pensava: Calma, é uma luta de fintas. Mas quem vai tomar a iniciativa? De repente, Hayami encurtava e atacava. E surpreso, Ippo comentava: Que rápido! 2, 3, 4 golpes consecutivos. Yasukawa desviava, mas Hayami acelerava e Ippo pensava: Ele tá aumentando a velocidade dos golpes. Yasukawa continuava desviando e Ippo pensava: É incrível, esse cara consegue lidar com uma sequência de golpes. A defesa do Yasukawa é perfeita. Yasukawa encurtava e batia no corpo. Hayami se reposicionava e Kimura comentava: O tempo de entrada dele é perfeito e os ataques dele também não são nada ruins. Takamura dizia: Provavelmente ele está esperando o Hayami se cansar de tanto golpear. Ippo pensava: É a mesma estratégia do treinador. Posso usar isso como referência. Hayami lançava uma sequência de jabs que era bloqueada e Takamura comentava: Mas o Hayami também tem uma determinação enorme. Tenho certeza de que ele percebeu o plano do Yasukawa, mas continua atacando mesmo assim. Kimura dizia: Ele é um pouco obstinado, né? Tudo vai acontecer exatamente como o Yasukawa espera. Takamura dizia: Ippo, essa luta pode ter um resultado inesperado. Quem sabe o Yasukawa não acabe vencendo esse torneio Rei dos Novatos, hein? Só que de repente, galera, Ippo, Kimura e Takamura percebiam algo. Era Hayami que acelerava e Kimura questionava: Ei, mas o que é isso? Tem golpes demais. Por que ele não entra de vez como antes e acaba logo com ele? Takamura pontuava: Acho que ele não vai conseguir. O Hayami tá ficando mais rápido e ele ainda nem chegou no auge do ritmo dele. Kimura dizia preocupado: Impossível. Ele tá golpeando sem parar. Por mais sorte que seja, uma hora ele vai perder o fôlego. Yasukawa se fechava, ia para as cordas e Ippo comentava: Ele não parou nem por um segundo. Mas quando isso vai acabar? Afinal, quanto de fôlego esse cara tem? Enquanto tentava se defender e desviar, Yasukawa pensava: Droga, eu não aguento mais. Kimura via Yasukawa entrando e comentava: Não, idiota! Ele tá forçando você a entrar! Por que ele cederia desse jeito? Ippo arregalava os olhos, pois um upper explodia no queixo de Yasukawa, seguido da ativação do shotgun, que explodia no rosto e corpo do seu oponente
que simplesmente caía em seus braços. Hayami o afastava e Yasukawa caía duro no chão. Kimura se chocava, Takamura resmungava frustrado e Ippo pensava em choque. Não pode ser. No começo achei que a estratégia do treinador certamente funcionaria. Isso quer dizer que ele nem estava lutando a sério naquela hora? Pera, esse cara é um gênio, do começo ao fim, e o fôlego dele é assustador. Eu vou ter que começar tudo de novo, caso contrário, nunca vou conseguir derrotar o Hayami. Ippo via ele partindo sob uma chuva de aplausos e gritos das garotas, em seguida continuava divagando. Shotgun do Hayami é ainda mais forte do que eu imaginava. Eu não posso simplesmente ficar desviando dos golpes e esperar que ele fique sem fôlego. Droga, olha isso. Eu não consigo enxergar o verdadeiro nível da força dele. O que eu devo fazer para derrotá-lo? Takamura resmungava. Exibido. Ele só quis agradar as garotas. Kimura dizia. Ele parece no noticiário esportivo desde a época do ensino médio, né? E com a aparência e a força que ele tem, como não atrairia as garotas e a mídia? Takamura respondia. Tudo depende da forma como você encara isso. Graças ao Hayami, o Aoki agora tem um ginásio cheio de mulherada assistindo a luta dele. Kimura dizia. Com tantas garotas ao redor dele, ganhando ou perdendo a luta, ele vai ficar satisfeito mesmo. Só que nessa hora, galera, as garotas começavam a pedir licença e partiam aos montes. Elas saíam dizendo, o Hayami tava tão incrível, né? Ele fez o meu coração disparar. O trio olhava para elas partindo e na sala B, Yagi dizia, muito bem, vamos nessa, Aoki. Aoki dizia certo, e quando chegava no ringue, o local tava simplesmente vazio, galera. Ou melhor, sem as mulheres que eram a grande maioria. Yagi comentava, nossa, hoje não tem muita gente na plateia, né? Acho que a luta principal não é popular o bastante. Aoki questionava. E daí? Tanto faz. Eu não preciso me preocupar em ser observado enquanto luto. Aoki via seus amigos e dizia, opa pessoal, eu vou dar o meu melhor, hein? O trio disfarçava e Aoki pensava, qual foi? Torçam por mim, tá bom? Takamura comentava abaixo. Nossa, que palhaço! O gongo suava e o narrador assumia. Foi uma trocação desde o início. Os dois lutadores passaram a luta inteira trocando golpes até o último round. A luta terminou quando a combinação de one-two do Aoki acertou o rosto do adversário, seguido pelo seu gancho de esquerda. O árbitro dizia, vencedor, canto azul, Aoki. Bem ferido, Aoki comemorava aos montes, mas na plateia só tinha pessoas desinteressadas. Uma delas aplaudia e Takamura comentava, quanto mais animado ele fica, mais ele parece um palhaço. Ippo respondia, não diga isso. Ele venceu a luta, então devemos ficar felizes por ele. A cena cortava, galera, para Ippo, voltando sozinho para casa, e ele pensava no caminho. O Sr. Aoki parecia tão feliz, principalmente porque ele estava muito pressionado antes da luta. Mas deixando isso de lado, o que aconteceu hoje foi chocante. Eu não consigo enxergar um limite para a força do Hayami. O treinamento que fizemos até agora simplesmente não vai funcionar. E dessa forma, pessoal, com o Ippo notando que Hayami de fato está num patamar diferenciado, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Muita gente está comentando que não está aparecendo o botão do Seja Membro, mas o primeiro link fixado aí na descrição redireciona vocês para o clube de membros. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!